Temos novas informações referente ao Gabigol. Será que o jogador quer vir jogar no Corinthians? Tem informações novinhas para vocês. Vamos falar também sobre Timão acertando com o empresário de Pedrinho por vias normais. Vou trazer essa história, uma análise completinha sobre a partida de ontem entre Corinthians e São Bernardo. Vamos falar também sobre Daverson no Corinthians. O Timão dá uma resposta às declarações aí do atacante. Vamos falar também sobre pagamento de dívidas. Corinthians que já quitou os direitos de imagem do atual elenco e agora pretende pagar dos jogadores que já saíram do Timão. Irmão, o vídeo está realmente bombando, bastante informativo, recheado de notícias do Timão, o nosso clube do coração. Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos de 2 a 3 vídeos diários. Importante que você ative o sininho de notificações da plataforma YouTube para sempre que postarmos vídeos, a plataforma aí notificar você. Fiel, lembrando que quando chegarmos a 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians para vocês, ok? Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Mas chega de enrolação, vamos falar o que interessa, vamos falar de Corinthians. Vocês sabem que eu detesto enrolação aqui no meu canal. E vamos falar da partida de ontem, que o Corinthians venceu o São Bernardo pelo placar de 2 a 0. Fiel, o Corinthians ele não fez uma partida brilhante, mas o Timão fez uma partida totalmente segura, em que ele teve o domínio do jogo total, em posse de bola, em segurança, não se comprometeu, fez uma partida tranquila, fez a lição de casa, fez 2 a 0 aí, manteve o placar diante do São Bernardo, que é uma equipe difícil de ser batida, e o Timão se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Ressalva importantíssima, apesar do time não ter feito uma partida brilhante, foi um Corinthians totalmente organizado dentro de campo, tá, Fiel? Então o Antônio Oliveira, ele está mostrando a cada dia mais o seu potencial aí no Timão. Vale destacar que o time de Mano Menezes era totalmente desorganizado. Hoje o Corinthians sabe o que faz com a bola nos pés e sabe o que faz com a bola, sem a bola nos pés também. Um time muito bem postado em campo, eu vejo este Corinthians. E detalhe, agora o Corinthians vai ficar praticamente 20 dias sem jogar, onde o Timão vai ter mais tempo ainda na mão do Antônio Oliveira para se organizar ainda mais, tá? Devemos lembrar também que não tivemos Igor Coronado, Maicon saiu machucado, ou, em outras palavras, esse time tem grande potencial para se potencializar ainda mais na mão do treinador Antônio Oliveira, fora que teremos jogadores chegando aí na segunda janela aberta também, para deixar esse time do Corinthians ainda mais forte, para nós disputarmos todos os títulos de todos os campeonatos que a gente entrar. Fiel, quero trazer algumas ressalvas importantes desta partida aí. Quero começar falando sobre o Ranieri. Cara, como que o Ranieri joga bola? Um volante que, além de marcar muito bem, sabe sair jogando muito bem. Foi fundamental no primeiro gol do Corinthians, porque ele é um volante muito rápido, ele conseguiu antecipar a jogada e sofreu um pênalti que foi aí marcado corretamente pelo árbitro, diferentemente do Rodrigo Garro, que foi expulso injustamente, onde a gente poderia até ter ampliado o placar, mas são coisas que acontecem no futebol. E o Ranieri, mais uma vez, fez uma grande partida pelo Corinthians, um volante muito seguro, sabe sair jogando muito bem. Essa é uma das qualidades raras hoje de você encontrar no volante. Quem que a gente não lembra aí do Rony, né, Fiel? Ou do próprio Gabriel, que foi questionado aí de voltar para o Corinthians, que está no Inter. São volantes bons de marcação, mas que não sabem sair jogando. Agora, quem que não lembra do Ralf, né, Fiel? Que além de marcar muito bem, saía jogando muito bem. E o Ranieri está indo para o mesmo caminho, fazendo ótimas partidas aí pelo Corinthians, e eu tenho certeza que o Ranieri já é uma peça fundamental nesse clube, e tenho certeza que ele tem tudo para fazer história no Corinthians. Obviamente que tem um longo caminho pela frente, mas é um volante que está demonstrando seu esforço e honrando a camisa do Corinthians a cada jogo. Fiel, outra ressalva que eu quero trazer para vocês é o Breno Bidon. O Maicon machucou, entrou um garoto, um jovem garoto de 20 anos, Fiel. Detalhe importante, o moleque entrou e fez uma ótima partida. Eu nem senti falta do Maicon, para falar a verdade para vocês. E vocês? Quero que vocês comentem. O jogador fez uma partida
totalmente segura, ele não se comprometeu. Aliás, o Breno Bidon, ele lembra muito o Moscardo, fiel, só que com uma qualidade a mais, porque eu acho que ele tem mais habilidade que o Moscardo com a bola nos pés. Então o Breno Bidon se demonstrando aí cada dia mais importante para o time profissional do Corinthians. Lembrando que ele subiu há pouco tempo atrás, tá, fiel? Então entrou numa partida de mata-mata da Copa do Brasil, não sentiu o peso da camisa, não tremeu, jogou de forma segura e não comprometeu o time em momento algum. Aliás, só somou. Então, Breno Bidon aí se destacando cada vez mais, até para futuramente aí se tornar, quem sabe, titular do Corinthians. Fiel, Yuri Alberto também tem os seus méritos, jogou bola, jogou bem. Yuri Alberto que está voltando a fazer gol, está fazendo gol praticamente todos os jogos do Corinthians, apesar que foi o gol de pênalti, aliás, um pênalti muito bem batido, teve aquele segundo gol que estava impedido e detalhe importante, fiel, a velocidade que ele impõe na bola após ele roubar a bola do zagueiro do São Bernardo é impressionante. O Yuri Alberto é um jogador extremamente rápido, ele está com confiança, você viu que finalização linda que ele deu aí para aquele gol que estava impedido. Então é um jogador que está pegando confiança a cada dia mais com a camisa do Corinthians, e isso é muito importante, tanto para o psicológico do jogador que estava abalado naquela fase ruim, tanto agora que está com confiança e ajudando o timão, e vai ser muito importante aí nessa Copa do Brasil, e Brasileirão, e Sul-Americano, nos campeonatos que vêm a seguir. Yuri Alberto, o Corinthians tem 50% dos seus direitos, fiel. É um jogador que custou muito caro para o Corinthians, e é de grande importância que ele volta aí a render frutos com a camisa do timão. E não podemos deixar de mencionar aqui o goleiro Cássio, que na minha opinião foi determinante aí para esta vitória do Corinthians, em que ele fez duas defesaças importantíssimas, consideradas milagres aí, um chute até dentro da pequena área que ele no puro reflexo conseguiu tirar a bola. Fiel, eu quero que vocês entendam o seguinte: essa história, o Carlos Miguel tem que ser titular ou o Cássio tem que ser titular, a gente não tem que fazer disso uma competição. Os dois goleiros é do timão, pô, os dois goleiros é nosso. Então a gente não tem que fazer disso uma competição. Eu sei, eu entendo a vontade do Carlos Miguel ser titular e repito, sempre falo isso nos meus vídeos, o Carlos Miguel fará história no Corinthians, assim como o Cássio fez. Tenho certeza que em breve o Carlos Miguel terá a sua chance de demonstrar todo o seu valor. Aliás, ele nem precisa, porque ele já demonstrou, é um ótimo goleiro, e em breve ele vai ser titular do Corinthians, ou por vias normais, por estar jogando mais, ou pelo Cássio se aposentar e ele assumir o gol de vez. Mas temos que ter tempo, temos que esperar essa chance, porque o Cássio, na minha opinião, ainda tem uma gordurinha para queimar e ainda serve como titular do Corinthians, na minha opinião. Mas não temos que fazer disso uma competição, qual goleiro é melhor. Ambos são do timão, fiel. Não façam disso uma competição, porque cria um clima hostil, igual lá no Flamengo entre Pedro e Gabigol, que tem uma torcida do Pedro, tem outra torcida do Gabigol, como se fossem rivais. Isso não pode acontecer no Corinthians. Inclusive, eu tenho uma informação do Gabigol, meu irmão. Você tem que ficar até o final desse vídeo, ok? Mas comentem aí sobre a partida de ontem, que eu quero saber, e muita sua opinião, mas muito mesmo, fiel. Vocês sabem que aqui no canal do Corintianeiro eu respondo todos os comentários sem exceção. Fiel, quero trazer uma notícia super importante aqui para vocês, é que o Corinthians definiu verbalmente o acerto com o empresário do Pedrinho, Will Dantas, tá, fiel? Então, o empresário não vai levar o Corinthians na justiça. Inclusive, eu trouxe informações para vocês que o único empresário que merecia receber corretamente é o Will Dantas, porque ele nunca levou o Corinthians na justiça, nem na gestão do Duílio e nem na gestão agora do Augusto Melo. Devo destacar para vocês que o Will Dantas, empresário do Pedrinho, o Corinthians vendeu o Pedrinho em 2020 pelas cifras de 18 mil euros, fiel, 18 milhões de euros, em que 70% era do Corinthians e 30% era do empresário. Através de um fundo de investimento europeu, o Corinthians conseguiu o adiantamento desta verba e não repassou sequer R$1 para o empresário, tá, fiel? E o empresário calmamente nunca pensou em acionar o Corinthians na justiça. Detalhe importantíssimo, ele foi receber uma ou duas parcelas, porque dividiu na gestão do Duílio, mas parou por aí. Agora, com Augusto Melo, eles entraram num acordo e o Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians, abriu 3 propostas para o Corinthians apresentar para o empresário. Essas 3 propostas indicam a saúde financeira do Corinthians, a melhor forma do Corinthians pagar
sem que ele se prejudique. E o Dantas disse exatamente o seguinte para o Augusto Melo: Augusto, escolhe a melhor forma que é para o Corinthians. E o Augusto Melo apresentou uma proposta para ele, ele aceitou e assim se resolveu por vias normais. E o empresário aí não vai levar o Timão à justiça. Então é uma ótima notícia, fiel, referente ao Will Dantas. Sempre disse aqui que o Will Dantas era um empresário que merecia receber aí tranquilamente, tá? Fiel, agora por falar em dívida, que é muito importante a gente saber tudo o que acontece em volta do nosso todo-poderoso Timão, já trouxe para vocês aqui que o Corinthians acertou os salários atrasados de direito de imagem, do ano de 2023 ao ano de 2024, com os jogadores do atual elenco. Acontece que agora o Corinthians quer acertar com os jogadores que não fazem mais parte do grupo do Corinthians, tá? Jogadores como Gil, Giuliano, Renato Augusto e até o próprio Matias Rojas, que acionou o Corinthians na FIFA. O Corinthians faz isso para não levar um risco de sofrer um transfer ban entre outros jogadores aí, levar o Corinthians na FIFA, tá, fiel? Mas como o Corinthians pretende pagar esses jogadores que já não estão no clube? O Corinthians tem dois planejamentos, fiel. É a verba da venda do zagueiro Murilo para o Nottingham Forest, que deve acontecer nos próximos dias, o Corinthians que dividiu esse valor, e a venda do zagueiro Felipe Augusto, que foi vendido aí para o Cercle Brugge, um time belga aí, tá, fiel? Inclusive, quero trazer uma ressalva importantíssima aqui para vocês, que o Felipe Augusto, aquele zagueirão alto de 1,88 m, um zagueiro com alto potencial de apenas 20 anos de idade, foi vendido para o Celtic Brugge, fiel. Um time aí, tá difícil de falar, um time belga, tá? Por apenas 3 milhões de euros. Apenas isso. 3 milhões de euros a gente vendeu uma jovem promessa na gestão de Duílio Monteiro Alves, tá, fiel? Mas quem que é o empresário? Eu vou dar uma chance para vocês adivinhar. Quem que é o empresário do Felipe Augusto? É o Juliano Bertolucci. Mais um empresário que tinha regalias total aí no Corinthians para mandar e desmandar. O jovem zagueiro aí de apenas 20 anos, com um potencial incrível, foi vendido por apenas 3 milhões de euros, fiel. Você sabe o que isso significa? É um jogador dado de graça, absolutamente dado de graça. Então o Corinthians espera a verba do zagueiro entrar e do Murilo aí para realizar o pagamento com esses jogadores que não estão mais no elenco do Corinthians. Detalhe importante, fiel, além do Corinthians ter uma verba para receber do Murilo, o Nottingham está vendendo o Murilo aí para o Atlético de Madrid. A questão da janela abrir lá, as negociações estão avançadas por um valor de 80 milhões de euros, em que o Corinthians pode embolsar aí 43 milhões de reais, 10% aí pela venda do Murilo. Fiel, vamos falar sobre mercado da bola. Espero que esse vídeo, até esse presente momento, esteja sendo bastante informativo para você sair daqui cheio de informações do Timão, nosso clube do coração. Não esqueça de deixar o seu like aí no canal do Corintianeiro. Eu trabalho muito para trazer o melhor da notícia para vocês, porque agora vamos falar aí sobre mercado da bola, porque o Daverson trouxe no vídeo anterior, deu declarações importantes aí no programa Último Lance da TNT Sports, dizendo que estaria de coração aberto para defender o Corinthians, que apesar dele ter jogado no Palmeiras, ele se considera um profissional e tem que ver o que é melhor para sua carreira de momento, tá? Em outras palavras, ele disse: Corinthians, me faça uma proposta que eu vou jogar aí. E o Corinthians se manifestou a respeito dessas declarações do Daverson e disse que não pretende contar com o atacante aí para 2024, tá, fiel? Então não é dessa vez que veremos o Daverson com a camisa do Corinthians. Apesar que existe aí um ressentimento também envolvido, tá, fiel? É a informação que me passaram com as pessoas que trabalham ligadas diretamente ao Esporte Clube Corinthians Paulista, dizendo que o Daverson, existe um ressentimento. Quando ele jogava no Palmeiras, ele é um jogador muito polêmico, que gosta de brincar muito, e brincou muito com o Corinthians, dava declarações polêmicas em suas redes sociais. Isso pode afastar muito o jogador de uma possível contratação, e o Corinthians realmente não deve contar com o Daverson para 2024, tá, fiel? Então, está definido, o Corinthians não vai contratar o Daverson, mesmo ele dando essas declarações importantíssimas. Fiel, vamos falar sobre Gabigol antes de entrar neste vídeo. Aliás, o Gabigol nem seria pauta se o maior jornal do Rio de Janeiro não tivesse postado que o Gabigol, além de estar
insatisfeito, ele tem uma audiência no dia 18, fiel, para ser julgado aí no caso antidoping, que ele foi selecionado para fazer o exame e não quis fazer de imediato, foi fazer horas e horas depois, tá? Ele vai ser julgado agora no dia 18 e caso for condenado, ele poderá ficar muitos jogos sem vestir a camisa do Flamengo, o que vai possibilitar aí um clima mais hostil para ele. Porque o Gabigol já enfrenta um clima totalmente hostil dentro do Flamengo, tá, fiel? E esse clima aí pode se acarretar ficando mais forte com essa punição que o atacante pode receber. E recebi notícias importantíssimas também referente ao Gabigol. Além dessa do dia 18, que ele tem aí uma sentença, pode ser julgado, aliás, no dia 18 e ficar vários jogos sem atuar pelo Flamengo, tem também que o Gabigol ele não quer ficar no Flamengo de jeito nenhum. E não é só isso, tá, fiel? O porquê? O Flamengo não procurou o jogador para renovar e nem chega perto das pretensões pretendidas pelo atacante, que é um contrato de 5 anos e um aumento salarial. O Flamengo já disse que não vai renovar, o Tite não quer, o Braz não quer, o Landim não quer e o jogador já entendeu que o Flamengo não quer ele. Só que se o Gabigol sair agora, o Flamengo vai receber verba, porque ele tem contrato até dezembro. Então a intenção do Gabigol é sair no final do ano, porque aí todos os direitos de luvas vai para o jogador e o Flamengo não recebe nada. Só que tem algumas ressalvas nesse meio, tá, fiel? O Corinthians tenta aí uma negociação com o Flamengo para o jogador ser liberado no meio do ano. Corintianeiro, o que o Timão vai pagar para o Gabigol? Não vai pagar luvas, não vai pagar nada fora do seu alcance. O que o Corinthians ofereceu para o Gabigol, fiel, isso é informação concreta. É um salário astronômico, só, sem luvas, nada. É 2,5 milhões de reais mensais para o Gabigol atuar no Corinthians. E eu recebi informações antes de vir para este vídeo, falando, corintianeiro, o Gabigol quer jogar no Corinthians desta vez. É a informação que eu tenho. Vale lembrar que já trouxe vários jogadores aqui que se concretizaram bem antes de muitas pessoas trazer, inclusive o Gabigol, quando eu trouxe que o Corinthians negociava com ele lá atrás, quando não tinha dado certo, eu falei, o Corinthians não desistiu do Gabigol, muitas pessoas duvidaram, até grandes redes aí de notícia trazer que o Corinthians negocia realmente, para aí espalhou para todo mundo, né? Como o jornal O Globo, como o jornal O Dia, que é o maior jornal aí do Rio de Janeiro. Então essa informação é muito importante. Inclusive ele me disse as seguintes palavras: corintianeiro, o Gabigol desta vez ele quer jogar no Corinthians. Não sei se vai ser no meio do ano, não sei se vai ser no final do ano, mas ele quer, fiel, desta vez ele quer jogar no Corinthians. E detalhe que ele me disse, se não pintar, prestem atenção, fiel, exclusivo aqui do canal Corintianeiro, se não pintar nenhuma proposta para o Gabigol fora do Brasil multimilionária, ou seja, com salários aí astronômicos, né? Porque o mundo do Catar paga salários muito altos, de 4 a 5, 6 milhões mensais, né? A Arábia também. Se não pintar nenhuma proposta nesses valores, ele deve ser jogador do Corinthians. Fiel, e não estou aqui dizendo aqui, falando para vocês que eu quero o Gabigol, que eu não quero o Gabigol, deixa essa decisão com vocês. Eu acho que ele é um baita centroavante. Se ele é marrento ou não, se ele vai prejudicar o grupo ou não, aí já é outra história. E para algumas pessoas que falam, cara, mas essa história de Gabigol de novo, fiel, tem que pôr na cabeça de algumas pessoas que eu cubro o Corinthians. Toda informação que tiver relevância com o Corinthians, sendo do Gabigol ou não, eu tenho que trazer aqui para vocês, porque é o meu trabalho. Então é informação nova. Gabigol quer vir jogar no Corinthians. Se não pintar proposta de fora, ele deve ser jogador do Corinthians, tá, fiel? Espero que este vídeo aqui tenha sido bastante informativo para você, tá? Que você possa ter absorvido aí bastante informações do nosso timão, nosso clube do coração. Fico muito feliz com a nossa parceria, o meu muito obrigado e vai Corinthians!